O nosso bate-papo de hoje é sobre a consultoria júnior aqui da Unicesumar na área de ciências biológicas, a Ecovida. Quem está aqui para conversar com a gente é o presidente da consultoria, William Luciano Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar falando então. O pessoal fala ciências biológicas, é uma área bastante ampla, né? Que tipo de serviços vocês prestam? Então, a consultoria atualmente ela trabalha com a área da questão ambiental, que seria licenciamento ambiental, educação ambiental, que hoje a gente vê essa necessidade nas empresas, porque elas têm muitos gastos, né, desnecessários às vezes. E a gente trabalha também com eventos de áreas afins às ciências biológicas. Vamos supor que a pessoa tenha um sítio aqui na região. E aí tem uma mata lá fechada, né? Aquela mata que tem que ser preservada. A pessoa pode solicitar, por exemplo, para que vocês vão para lá para ver como é que está a fauna, a flora, que tipo de animais moram lá. Tem esse tipo de serviço também? Tem esse serviço. Inclusive, na nossa graduação de Ciências Biológicas, a gente tem todo o amparo e todo o conhecimento necessário para isso. A gente não atuou nessa área ainda, mas é nosso objetivo também, porque é uma área muito gostosa para o biólogo. Às vezes, fazer um levantamento de fauna e flora pode identificar uma espécie que é endêmica, que só ocorre ali, e daí preservar de uma maneira correta. Porque assim, muitas vezes houve, né, um tempo em que tudo era derrubado, né, até quando foi feita a colonização, tal. Ainda bem que se preservou bastante, né, assim, se a gente for ver em relação a outras cidades, Maringá tem bastante área de preservação. Mas aí acaba, às vezes, também, vamos colocar assim, estragando a sobrevivência dos bichinhos, né? Porque muitos acabam tendo que ir, às vezes, para invadir casas e acabam sendo prejudicados, né? Com esse trabalho dá para vocês orientarem melhor as pessoas. Tem a questão da orientação também e o mais importante seria a preservação. Uhum. Maringá atualmente já trabalha em cima disso, é uma cidade modelo, né? Uhum. E existem os correios ecológicas, a gente chama. São áreas que, preservadas, elas montam como se fosse um mapa na cidade e permite que os fragmentos de mata possam ser interligados e haja essa conexão de espécies, por exemplo. Os bichinhos podem transitar de uma área para outra. Exatamente. Está totalmente relacionado com as nossas árvores, que é uma coisa tão importante, atrativa da nossa cidade. Porque tem a questão da polinização, por exemplo. Muitas vezes, você degradando uma área, você mata o habitat das abelhas, por exemplo, que são as principais polinizadoras das nossas árvores aqui de Maringá. E às vezes elas acabam até invadindo cidade, né? Dando trabalho para o pessoal depois, né? E em relação a reflorestamento também tem esse trabalho? Vocês fazem isso ou é uma outra área daí? É uma outra área um pouquinho maior, digamos assim, mas Maringá atualmente está voltando os olhos mais para a questão do reflorestamento. Os reflorestamentos, eles são uma regeneração, ou seja, eles vão tratar aquela área, aquela dada área, para que ela torne a ser o que ela era antes, ou seja, as espécies que tinham aqui antes, que a mata semidecidual estacional. Estacional semidecidual, desculpa. Certo. Desculpa, também, tossi. E me fala uma coisa, em relação a empresas hoje, você acha que o pessoal já está pensando de forma ecológica, já está cuidando mais, ou ainda o fator financeiro está fazendo com que alguns empresários se esqueçam que tem que cuidar da natureza? Engraçado você perguntar isso, porque as empresas muitas vezes não vê o ecologicamente correto como vinculado à questão financeira. E é exatamente o contrário. Eles estão vinculados sim, e em benefício, você sendo ecologicamente correto, você ajuda a sua empresa com... Tem isenção de impostos até, não tem? Dependendo do caso? Também, dependendo do tipo de trabalho que a empresa faz. Por exemplo, vou dar o exemplo do copo descartável, que é uma coisa que está presente na maioria das empresas hoje em dia. Talvez ali uma questão de trabalhar com os funcionários, uma questão de educação ambiental, pode reduzir o número de copos utilizados e lá na frente diminuir a questão de degradação do meio ambiente e também na questão financeira. Custos, isso, né? Exatamente. E o pessoal tem procurado muito isso, você percebe que existe uma boa recepção, porque assim, às vezes você vai lá e fala, olha gente, tenta usar um copinho, ou tenta levar uma canequinha, alguma coisa, né, para não gastar copinho. Vocês que conversam diretamente com esse pessoal, você vê que muita gente às vezes fala, que saco, ou então fala, nossa, legal, putz, não tinha pensado nisso, vamos fazer isso. Como é que está isso hoje, assim, do que você vê? Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm voltado os olhos muito mais para a questão do ecologicamente correto, na questão de
descartar os resíduos da maneira correta. Inclusive, Maringá agora aumentou a área de coleta de resíduos separados e o pessoal tem que ajudar, o pessoal de casa. É muito interessante isso. E exatamente isso, a questão da cidade em si, diminui-se o número de dejetos jogados de maneira incorreta, ou seja, nas ruas. Isso degrada muito a cidade e impacta na questão de turismo aqui na cidade, também, por exemplo, né? Que é uma questão que aquece bastante nossa economia, né? Economia. Com certeza. E você acha, então, assim, que nas palestras o pessoal está recebendo bem isso? Então, estão recebendo bem. Inclusive, é uma demanda aí que vai crescer cada vez mais, porque por eles receberem bem, não significa que eles já praticam. Então, tem tudo isso, né? Exatamente. É um passinho por vez. Então, há essa necessidade de ser trabalhado essa questão de educação ambiental. E vocês fazem também trabalho em escolas? Por exemplo, se alguém quiser chamar, vocês podiam me dar uma palestra aqui na escola para falar de cuidados com a natureza. Tem esse tipo de prestação também na consultoria ou não? Tem. Inclusive, acho que, se eu não me engano, em Paysandu, no ano passado, a consultoria atuou lá numa escola, num colégio, aliás, e uma escola. E, por exemplo, tinha um parquinho lá que não tinha árvores e ficou em desuso justamente por causa da incidência solar. Fica muito quente, as crianças acabam não brincando. Então, talvez ali uma árvore que dê sombra, uma árvore que dê frutas não cítricas na área do espaço ali onde os alunos têm o intervalo. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. A gente já trabalhou e é o que eu falei, tem essa necessidade mais interessante ainda nas crianças, né? Porque elas que vão passar isso para frente depois. Você percebe que elas reagem melhor que os adultos nessas situações? Acredito que seja uma questão cultural, né? Talvez por não ter o hábito de destinar corretamente, a criança, por ter esse primeiro contato com a maneira correta, ela vai semeando isso para o resto da vida. É isso que é legal, né? Ela dissemina aquela informação e cobra dos pais muitas vezes, né? A educação no trânsito já tem trabalhado nesse sentido, tem conseguido bons resultados. Muitas vezes elas são o foco das questões que a gente acha pertinente, para elas atentarem os pais aquelas questões que a cidade necessita. A gente estava conversando aqui outro dia com o pessoal que faz parte do Fórum Lixo e Cidadania também, e eles estavam falando que ainda tem muita gente que acaba misturando lixo, que acaba não separando, e que poderia estar fazendo um benefício tão grande para a cidade toda, né? Para si mesmo, para a cidade, para o meio ambiente. Você acha que é a preguiça ou é isso? É o hábito de fazer errado, que as pessoas têm dificuldade de mudar a chavinha e começar a fazer certo? Não acredito que seja preguiça, né? Porque é uma coisa simples ali. Talvez só o fato de você comprar uma lixeira destinada só para aquilo vai ficar do lado da lixeira que você comumente jogava tudo. Aí você, questão rapidinho assim, você separa o lixo e ajuda a cidade, as pessoas que trabalham com isso e até você mesmo ambientalmente falando. Eu estava vendo uma reportagem ontem, eu acho, num jornal de rede nacional, acho que foi no Jornal Hoje, que tinha um pessoal numa cidade, também não lembro o nome da cidade, a pessoa, né, quer dar notícia, mas não lembra tudo. Mas era muito legal a atitude do pessoal. O que eles faziam? Eles recolhiam, um pessoal ia de bicicleta recolher o lixo reciclável, né, lavadinho, limpinho, e eles recolhiam também o lixo orgânico. Então, punha lá na latinha, levava, e aí quem doasse sempre, eles ganhavam terra já com humus para poder plantar alguma coisa em casa, ganhava mudinhas, ganhava sementinhas de algumas plantas que é legal de ter em casa. Então, isso também motiva, né, as pessoas a trabalharem, porque assim, o brasileiro tem que ter um retorno sempre, né, infelizmente. Mas isso também ações como essa acabam ajudando, né? Inclusive, essa questão de separar o lixo, você separando o lixo orgânico, talvez tendo uma composteira, procurando alguém que saiba te orientar da maneira correta, você pode ter horta em casa e diminuir até os gastos financeiros domésticos que você tem ali de comprar, às vezes, uma verdura, uma salada que você queira comer, e você pode estar cultivando em casa, inclusive no exterior. Isso é muito recorrente e tem aumentado muito. O pessoal tem feito aquelas hortas verticais, não sei se você já viu. Sim, e aí sabe o que está comendo, né? Exatamente. Porque foi você que plantou. E daí os dejetos que você jogaria fora e talvez acumulasse lá no lixão, eles podem ser usados para composteira, para compostar e virar exatamente o humus, dar nutrientes bons que são reaproveitados pelo corpo àquelas plantinhas que você está cultivando em casa. Com certeza. Bom, quem quiser, quem se interessou, é só procurar vocês no bloco? No bloco 10 aqui da Unicesumar.
Nós estamos lá segundas-feiras, das 2 às 6 horas da tarde. Então tá, joia. Muito obrigada pela sua participação, viu?